Glória a Deus, graça e paz a todos vocês, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês que vão entrando no canal, Graça sobre Graça Macedo, amém? Ministério MGA, Ministério Graça e Apostolado, é onde o ministério onde a Maria congrega, amém? Abençoado, todos os domingos, né, ou quase todos, eu estou lá, tá bem? Procure nós no YouTube, abençoados, Ministério Graça e Apostolado, amém? E vamos continuar sobre Evangelho aos Judeus ou Evangelho Universal. Então, é muito bom, é muito gratificante receber a graça e receber o apostolado. Por isso que nós, em Graça Abençoados, anunciamos o Evangelho, né, aos gentios. E o Evangelho ao judeu, abençoado, é o Evangelho para o judeu, mas nós não somos judeu, nós somos gentil, amém? Um povo que não é judeu, hebreu, tá certo, abençoado? O povo gentil, há dois povos na Bíblia, por isso que nós estamos aqui anunciando o Evangelho aos judeus ou o Evangelho ou o Evangelho Universal. Não é o Evangelho da Igreja Universal, amém? É o Evangelho Universal, amém? O Evangelho Universal é o Evangelho daquilo que Cristo fez, ou seja, ele deve ser anunciado em todas as igrejas. Mas, infelizmente, este Evangelho Universal, ele não é anunciado. E nós chegamos aqui, até aqui, para anunciar e dar a vocês, abençoado, uma visão, não é? Do que é o Evangelho ao judeu e o Evangelho universal. Amém, abençoado? Então, a gente parou lá em Atos, não é? Então, uma das maiores revelações, abençoado, da graça de Deus é ter este entendimento que há dois povos. Se há dois povos, há dois evangelhos na terra. Amém? E hoje vocês vão ver um pouco disso aí, amém? A introdução, abençoado, a introdução que a gente sempre dá é que o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo, né? Foi o homem que subiu até o terceiro céu e trouxe a graça para nós, amém? Então, Paulo, ele tem uma fala, não é? Pois eu, como sábio construtor, e outro edifica sobre este fundamento que ele colocou. E o fundamento está com o apóstolo Paulo. Quer queira ou não, os discípulos de Jesus, apóstolo também, os discípulos que seguiam Jesus, e apóstolo que ficou no Novo Testamento, que é Pedro, o João e o Tiago, eles conheceram a graça. Conhecer, abençoado. Conhecer é uma coisa e receber é outra coisa, amém? Conhecer é uma coisa e receber, abençoado, é outra coisa. Então, a gente vai verificar um pouco disso aqui nesse apostolado, nesse ensino hoje, amém? Então, a gente, o abençoado, nós do Ministério Graça e Apostolado, nós que recebemos a graça de Deus, não estamos aqui brincando de igrejinha. Porque eu penso que brincar de igrejinha é para fariseu abençoado. Amém? Tem alguns que estão na ignorância. Paulo, ele tem uma fala de que Deus não leva em consideração a ignorância dos homens. Deus não leva a ignorância. Mas uma vez tendo conhecimento, aí já não é mais ignorância, aí é desobediência. E desobediência, abençoado, não é bom. Não é? Paulo disse aos romanos, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente ama de fato e de verdade ao Pai, preste muita atenção nisso, abençoado. Quando nós amamos de fato e de verdade ao Pai, nós pregamos a verdade e não andamos na mentira. Não devemos andar na mentira. Não devemos andar na desobediência como alguns andaram, desde a época de Adão, quando Deus disse, não é? Adão, não toque nessa árvore aqui. Então, Adão foi lá e
foi o homem da desobediência, foi o filho da perdição. Então eu penso que uma ovelha, um filho da salvação, um vaso de honra, um vaso de misericórdia, ele é obediente à palavra do Senhor. Amém, abençoado? Então vamos lá. Não é bom, às vezes, sabe o que eu vejo muitos filhos de Deus com uma vida tão ruim, abençoado, mas uma vida tão ruim, parece que tá boa, mas não está reinando em vida. Parece que tá boa a vida, mas olha, é uma tribulação atrás de outra. Acabou de sair de uma tribulação, de uma, já vem outra. Aí já é livre daquela, já vem outra. Livre daquela, já vem outra. Cristãos, filhos de Deus, filhos com fé, não é? Mas uma tribulação atrás da outra. Eu tenho comigo isso, abençoado, fala em minha carne, eu tenho comigo isso, que isso é muita desobediência a Deus. Então Deus permite as coisas acontecerem. Deus permite as coisas acontecerem. Então está escrito que tudo vai bem para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não quer dizer, abençoado, que nós que recebemos a graça também não passamos por algumas tempestades, por alguns problemas, por algumas aflições. Não, não é isto, amém? Só que já quando a gente conversa às vezes com os irmãos, né, que não congregam em lugar nenhum, enfim, abençoado, parece que a vida tá boa, mas não está boa. Vamos lá, abençoado, Atos 10, paramos aqui, Evangelho ao Judeu e Evangelho Universal, Atos 10, a partir do verso 24. Dizendo Pedro, vamos falar um pouco hoje de Pedro. Dizendo Pedro ainda essas palavras, Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Pedro foi um homem bacana, um homem legal, um homem cheio do Espírito Santo, mas Pedro ele não teve a revelação da graça. Ele não teve, ele andou um pouquinho com Paulo e a gente vai verificar isto, amém? Dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Legal, né? Então Pedro, o mestre da circuncisão, não é abençoado? Legal. Deus trabalhou na vida de Pedro, tremendamente abençoado, mas os discípulos que estiverem ouvindo a Pedro não vão receber a graça, amém? Verso 45, os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro, os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também nos gentios, olha lá. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Vejam, abençoado, que o dom do Espírito Santo veio também sobre os gentios, um povo que não era nem batizado. Não era um povo batizado nas águas, mas, no entanto, já era um povo batizado no Espírito Santo. Só que eles não tinham esse conhecimento. E Pedro mandou batizar os gentios, sendo que os gentios já estavam batizados com o Espírito Santo. Porque Jesus lá já tinha os batizado. Aqui em Atos, abençoado, já é pós-cruz. O que Jesus fez lá no madeiro, lá na cruz, eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então, abençoado, o povo gentil já estava batizado. Não nas águas, mas com o Espírito Santo. Porque batizado nas águas, lá em Mateus 3, somente judeus. Então vinham dali do alto da Judéia e todos ali se batizaram. Então Mateus 3, o batismo de João aos judeus. E aqui, olha, os judeus, isso aqui é abençoado. Prestem muita atenção. Por quê? Porque ao ler a Bíblia, muitos pensam, né? O Espírito Santo, quando eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo me levou a dizer isso. Ao ler a Bíblia, abençoados, o Gênesis 1, a Bíblia ela não começa em Gênesis 1. Então, alguém vai se perguntar, onde é que eu devo ler a Bíblia? Se você perguntar isso para um irmão evangélico ou para um irmão da circuncisão, para um irmão que é de Jesus de Nazaré, abençoado,
seguidor de Jesus de Nazaré, que é errado, tivemos aí um estudo na quarta-feira, né? Seguir Jesus é um erro. Então, abençoado, o que acontece? Parece blasfêmia isso, mas não é, amém, abençoado? Está lá no Ministério Graça e Apostolado essa ministração na quarta-feira que foi anunciada, amém? No Ministério Graça e Apostolado. Então, é um erro. Mas vamos lá, abençoado, vamos continuar o que eu quero falar com vocês. Gênesis não é começo. Como eu disse, quando nós vamos perguntar, a pessoa vai dizer assim, onde que eu começo a ler a Bíblia? Então, o irmão da circuncisão, ele vai dizer, você começa a ler em Gênesis, ou você começa a ler ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. É um erro isso. Por que, abençoado? Porque a graça de Deus está nas 14 cartas de Paulo, que é de Romanos a Hebreu. Ali está a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus para nós, gentil. Então, abençoado, o que acontece? E aí ele vai ler, né? Ele vai ler Marcos, Lucas, ele vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e ali ele não vai encontrar a graça de Deus, né? Então, é errado. Por quê? Porque as igrejas hoje da terra, né? Eles, vamos dizer assim, eles não têm conhecimento de Efésios 1:4. Vou repetir. Eles não têm conhecimento que, na verdade, Efésios 1, verso 4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então, foi vontade de Deus, abençoado, anunciar o evangelho da graça de Deus, foi vontade de Deus nos predestinar para a sua salvação, para a eleição, foi vontade de Deus. Se alguém aí não está recebendo este evangelho de Efésios 1:4, que antes da fundação do mundo Deus nos elegeu, começa aqui, abençoado. Para nós, o evangelho começa em Efésios 1:4, pois nos elegeu antes da fundação do mundo. E lá em Gênesis 1 estava começando o mundo, né? Estava começando o mundo. Aqui o mundo de Deus, né? Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu e nos predestinou. Houve uma eleição aonde? Lá no céu, porque foi antes da fundação do mundo. E Gênesis 1? Gênesis 1 ali era o fundamento, né, do mundo terreno, onde as pessoas em carne iriam habitar, em carne. E aqui em Efésios 1, onde as pessoas, os anjos de Deus, né, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então aqui os anjos sem carne, eleito lá no céu, lá na pátria, porque foi antes da fundação do mundo. Estão entendendo, abençoado? Se foi antes da fundação do mundo, nós já era eleito por Deus, lá no alto. Amém? Lá na pátria, lá no céu. E a igreja desconhece isso. Então, que Deus te dê a revelação aí, ao passo que nós vamos ministrando e conhecendo este evangelho abençoado, né? Universal, esse aqui que eu li agora é universal, abençoado. Amém? Ainda que muitos desconhecem, mas é um evangelho universal. Para toda a terra, não é anunciado. O que é anunciado por aí é o evangelho ao judeu. Então, vocês estão entrando aqui, graça e paz a todos vocês, que Deus te dê sabedoria e você permaneça neste canal para que você receba conhecimento que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e sabedoria também. Amém, abençoado? Tiago diz, né, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Salomão podia ter pedido tantas coisas para Deus e pediu sabedoria. Atos, vamos continuar a nossa leitura. Atos 10. Então, os judeus, seguidores de Jesus, vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, né? Então, eles nem eram batizados, eram estranhos às alianças. O que conhecia a aliança de Deus abençoado era os judeus.
Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Isso é muito importante, muito saber. E por que que nós em graça não batizamos nem aspersão na cabeça e nem imersão, que é piscina, o que os evangélicos fazem hoje, né? Então, abençoado, uma igreja em graça. Ah, mas por que, Maria, que vocês não batizam, por que vocês não batizam aí no MGA, no Ministério de Graça e Apostolado, vocês não batizam? Por quê? Tem a resposta, abençoado. Amém? Vamos aqui para Romanos 6, verso 3, um jargão da graça, tá? Vou só dar uma pincelada, amém? Em 3 versículos para vocês, abençoado. Ah, mas por que vocês não batizam? Vocês vão ver por que nós não batizamos. Romanos 6, verso 3. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, já fomos batizados na sua morte? Tá vendo, abençoado? Então, lá na morte e crucificação de Jesus, quando ele tomou o vinagre, baixou sua cabeça e disse: Tetelestai, pago, Pai, entrega o reino, está tudo consumado. Então, está tudo consumado. Batizado, estamos em Cristo Jesus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Então, os evangélicos hoje, os católicos hoje, eles não andam em novidade de vida, tá batizando a carne, ou para ser salvo, ou para tirar os pecados, enfim, abençoado. É errôneo essa maneira, abençoado. Por que vocês não batizam? Porque lá atrás, abençoado, e Pedro batizou. Você vê que nós vamos falar hoje de Pedro, abençoado. Amém? Pedro depois foi dando uma melhoradinha com Paulo. Gálatas 3, mas por que vocês não batizam? Isto é conhecimento, abençoado. Conhecimento é tudo, é bom nós não andarmos ignorantes. A pessoa ignorante, abençoada, ela é passada para trás. Você gosta de ser passada para trás, abençoado? Quem é que gosta? Ninguém gosta de ser passado para trás. Né? Ninguém, abençoado, gosta de ser passado para trás. Né? Então, a gente não deve ser leigo. Lá em Gálatas 3, hoje nós vamos ler Gálatas 2, Gálatas 1, Gálatas 3, 27. Olha só, por que vocês não fazem batismo? Ah, esses dias um rapaz aí, eu conheci ele, né, na rua por aí, nos lugares onde eu ando, e ele falou: nossa, depois você me fala um pouco mais do batismo. Eu citei Romanos 6 para ele, verso 3. Ou não sabeis? Ele estava lá, né, que a família dele, ele estava conversando comigo, ele estava dizendo, eu digo para os meus filhos, eu digo, vocês têm que batizar essas crianças. E quando ele falou isto, a minha mente de Cristo ativou em Romanos 6,3. Olha, abençoado, não imputa isso não, na tua filha, no teu filho, nos teus netos, não imputa isso não, porque Romanos 6,3 diz que nós já fomos batizados na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele achou interessante. Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27. Tá aqui, abençoado, olha. Pois todos vós que foste batizado em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todos nós, lá na crucificação de Jesus, morte e ressurreição, pós-cruz, nós já estamos batizados e revestidos de Cristo. Por isso, não realizamos batismo em água, nem aspersão e nem imersão. A Igreja Católica está errada com essa doutrina. A Igreja Evangélica na Terra está errada com esta doutrina de batismo em águas. Mais um texto, Efésios 4, 5, olha lá. Efésios 4, verso 5.
Efésios 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se estão ainda fazendo o batismo de aspersão, seja na cabeça ou seja no corpo, que é o que os evangélicos fazem, e as outras também, todas as outras religiões também, abençoado, faz batismo em água, de um modo ou de outro. Então estão errados porque não estamos condenando, porque a graça não condena. Alô, a graça não condena. A graça, ela mostra o erro, mas não traz condenação. Amém, abençoado? Não traz condenação. Nós não condenamos ninguém porque Paulo não condenou ninguém. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 1, ele diz: não há nenhuma condenação em nós. Pelo contrário, nós estamos justificados em Cristo. O batismo não justifica nós para sermos salvos, porque a salvação está em Cristo, pois é pela graça que sois salvos. E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, abençoado, a graça de Deus, nós somos salvos, Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, verso 8 e 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 4, 5, há um só batismo. Maria, então, uma igreja em graça não batiza em águas, abençoado, porque entendemos, agora, que pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo, estamos batizados em Cristo Jesus, ponto, abençoado. Ele nos batizou, ponto, abençoado. E há um só batismo, como está escrito. Se tem batismo em água ainda dentro das igrejas, seja aspersão ou imersão, está errado por quê? Porque a palavra diz que há um só batismo. Se tem batismo em aspersão e imersão, já são dois. Não está errado? Está errado. É só raciocinar. É só parar para pensar. É só parar para ouvir. Atos. Então, olha lá, verso 46. Isso, abençoado, é só uma introdução. Quando vocês estiverem aos predestinados para receber a graça, assim como eu, abençoado, hoje eu vou na playlist, eu pego alguns textos, com o mestre em graça, apóstolo Marcos Gomes, mas é assim, abençoado. Hoje eu posso andar aqui, entre aspas, um modo, uma força de expressão. Então, abençoado, hoje eu posso ler a Bíblia e eu já sei o que é para mim e o que não é. Eu já sei o que é para o povo judeu, que foi falado para eles, e o que é falado para mim, que sou gentia. Então, esses estudos é bom para você ter entendimento. Agora, se você vai receber, aí já é uma outra coisa. Entendimento as ovelhas têm. Entendimento, o Pedro... os ministros da circuncisão, eles conheceram a verdade. Portanto, não são homens obedientes. Continuaram levando a circuncisão ao povo gentil. Eles conhecer é uma coisa, levar é outra coisa. Estão entendendo, abençoado? Atos 10, verso 46. Pois os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, Pode alguém recusar, o Pedro sem revelação, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então quer dizer, até então, até então os judeus receberam o Espírito Santo. Mas os gentios que não tinham sido batizados ainda em águas, receberam também o Espírito Santo. Então, qual a necessidade da água? Coisa terrena, coisa carnal. Então, abençoado, tem uma fala que eu acho que é do apóstolo Paulo, não é? Ainda sois carnais, mexendo com água e batizando a carne. Ainda sois carnais. Não sois espirituais, de fato, de verdade, porque não entendeu o que o Espírito Santo fez, Nos batizou na sua morte. Ainda sois carnais. Então, aqui, abençoada, só para vocês entenderem que tem gente que diz, se você não se batizar, você não recebe o Espírito Santo.
pois eu digo que é mentira, porque Pedro, ele não tinha recebido a graça. Até aqui, ele não tinha. Pedro usado pelo Espírito Santo, Pedro usado pelo Espírito Santo, salvo, mas sem revelação. Amém, abençoado? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de Pedro, certo? Gálatas 1. Gálatas 1. Então, lá atrás, Mateus 28, tá tudo na parte 1, na parte 2, na parte 3. Essa é a última parte que a gente vai falar um pouquinho de Pedro. Amém, abençoado? Um pouquinho de Pedro. Atos. Então, a gente vai pular aqui para Gálatas, que hoje nossa história... Senta que lá vem a história, abençoado. Fica aí, abençoado. Fica aí, compartilha. Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1. Então, a gente vai encontrando textos na Bíblia, abençoado, que a graça e o apostolado vai mostrando textos na Bíblia para nós que as igrejas não vão anunciar. Não, elas não vão anunciar. Gálatas 1, 15 e 17. Gálatas 1, 15 e 17. Quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe, Paulo falando, me separou e me chamou para a sua graça. Paulo dizendo, olha, quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito, desde o ventre da madre, abençoado, Deus já tem um propósito para nós. Amém? Entenda isso, hein, abençoado? Desde o ventre. Quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios. Olha só, Paulo dizendo para que pregasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ou seja, Paulo estava aprendendo com o Espírito Santo. Paulo estava aprendendo com o Espírito Santo. Olha o nível de Paulo, hein? Paulo estava aprendendo com o Espírito Santo. E eles aprenderam com Jesus de Nazaré. O Pedro, o João e o Tiago, os apóstolos que um dia eram discípulos de Jesus, lá em Mateus 10. Eles se tornaram ministros apóstolos na nova aliança, né? O Pedro, o João e o Tiago. Mas apóstolos da circuncisão, porque aquilo que eles aprenderam com Jesus de Nazaré, isto foi o que eles ouviram, então isto eles pregaram. Quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Verso 16, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Legal isso, tem abençoado. Não consultar ninguém. E aí, o que você acha daquilo ali? Olha, eu vou fazer tal coisa. O que você acha, irmão? Você não tem o Espírito Santo abençoado? Olha, Espírito Santo, me revela isso. Olha, Espírito Santo, eu gostaria de saber sobre isso. Então, você conversa com o Espírito Santo abençoado. Verso 16. Revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Verso 17. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já estavam lá. Tampouco subi a Jerusalém, eu não fui lá. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim. Esse antes de mim que Paulo está falando é quem? É o Pedro, o João e o Tiago, a coluna da igreja. Era eles abençoados. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Olha lá, antes de Paulo, Pedro, João e Tiago. Eram quem? Apóstolos de quem? De Jesus de Nazaré. Porque em Mateus 10 o nome deles estão lá. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o Paulo ficou com Pedro 15 dias. Então, Paulo ficou com Pedro e Pedro ficou com Paulo. E eu penso que Paulo deve ter visto muito erro em Pedro. E nós vamos ver isto.
Eu penso que Paulo, aqueles 15 dias, né, ficou os dois ali, enfim. O Pedro conheceu algumas pregações de Paulo e Paulo conheceu algumas pregações de Pedro, porém Paulo tirou o Pedro, hein? Em Gálatas 2 fala sobre isso. Então, abençoados, estão vendo? Então, o Pedro, enviado, o mestre da circuncisão, Deus operou nele, certo, abençoado? Mas não com o evangelho da incircuncisão, ou seja, o que não batiza. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, abençoado, em Mateus 28. Mateus 28. Hoje eu vou terminar, abençoado, nem que fique um pouco grande essa pregação. Mateus 28, não é? Foi anunciado já aí no parte 1, 2 e 3, já foi anunciado, amém? Só vou dar uma pincelada aqui, amém, abençoado? Mateus 28. Mateus 16, tem uma fala, eu quero falar algo aqui com vocês. O Espírito Santo deseja falar algo aqui com vocês em Mateus 16, verso 16. Mateus 16. Mateus 28, abençoado, desculpa. É o Mateus 28. Mateus 28. Vamos lá, Mateus 28 que eu preguei, né? Que o Espírito Santo trouxe. Mateus 28. O Mateus 28 e o Marcos. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, né? Mateus 28, Jesus falando com os seus discípulos e não com nós. Em Mateus 10 está lá, Jesus dizendo e separando lá e falando com eles em Mateus 10. Amém, abençoado? Em Mateus 10, pois os discípulos de Jesus eram Alfeu, Bartolomeu, o Tiago, o Cefas, estes eram discípulos de Jesus e alguns deles se tornaram apóstolos na nova aliança, que foi o Pedro, o João e o Tiago, amém? Pós-cruz, eles se tornaram apóstolos, né? Porque eles foram discípulos de Jesus, seguiam Jesus um dia lá atrás, amém? Então, Mateus 28, né? Portanto, ide fazer discípulos a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem foi para eles. Maria, mas aí eles já estavam... Mas aí Jesus já estava ressuscitado. Sim, mas a ordem foi para eles. E por que não deu para os gentios essa ordem? Ele é soberano, abençoado, ele não quis dar. Amém? Quis dar. Já estava ressuscitado. Ele não quis dar essa ordem, abençoado. Para Paulo, vamos supor, para Paulo, porque Paulo batizou alguns. Cefas, Paulo batizou o Caio, a Crispe e a Caio, depois Paulo foi recebendo a revelação lá na cruz, olhou para a cruz, entendeu o tetelestai, entendeu o Romanos 6,3 e Paulo não batizou mais. Então a ordem foi para eles, mesmo ressuscitado, não foi para nós. Não foi para nós, abençoado. E Deus é soberano, Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Amém, abençoado? Não devemos questionar a Deus, não é? Então, ele não quis abençoar. Ele não quis revelar a graça e dar a graça a Pedro, a João e a Tiago. Quem subiu até o terceiro céu foi Paulo, não foi nem Pedro, nem João e nem Tiago. Mas deu para nós sim. Não deu não, abençoado. Deu a graça, deu a salvação. A revelação tá com Paulo. Porque até hoje estão fazendo batismo em água. Até hoje estão tomando Santa Ceia. Até hoje estão fazendo jejum. Então não tiveram a revelação. Deus não entregou.
o apostolado da incircuncisão para estes homens. Portanto, ide fazer discípulo todos os povos, batizando-os em nome. Então, olha lá, dando o Jesus já ressuscitado, dando ordem para eles. Ele não deu essa ordem para Paulo. Porque Paulo, o abençoado Paulo, ele diz, não é? O Paulo, ele apareceu depois na história. Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Não andou abençoado. E também uma pinceladinha aqui em Marcos 16. Marcos 12. Também Marcos 16, olha lá. Marcos, capítulo 16, verso, que é o mesmo caso, olha lá, ó. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não for, será condenado. Veja que a graça não traz condenação. Ainda que Jesus aqui já estava ressuscitado, estava falando com os seus discípulos. Nós, abençoados, não somos discípulos de Jesus. Nunca, em hipótese alguma. Quem seguiu Jesus foram eles. Nós já nascemos em uma outra manifestação do Cristo ressuscitado. Nós somos pós-cruz. Os gentios são pós-cruz. Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, não pode nunca pegar um texto desse e pregar para os gentios, porque os gentios já estavam, olha lá, o Pedro ele não entendeu lá em Atos. A igreja de Atos lá é pós-cruz. Então, ali já estavam batizados com o Espírito Santo, sem a necessidade de que mergulhassem em água ou piscina, mas o Pedro ele não entendeu. Então, o Pedro ele diz, né, ali, então pode, já uma vez que eles receberam o Espírito Santo, eles podem também ser batizados em água. Ó, que confusão o Pedro fez. E Paulo ele vem com uma fala, eu não anulo a graça de Deus, pois segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se vocês estão batizados com o Espírito Santo, com o próprio Deus em vocês, eu não anulo a graça de Deus, porque foi a graça de Deus que fez isso, nos batizou com o Espírito Santo. Logo, eu não preciso da água por imersão ou aspersão, para dizer que eu sou filho de Deus ou para dizer que eu sou salvo. Eu não preciso da água, a água é rudimento judaico abençoado. Mateus 3 ali só havia judeu, não gentil, não tinha nenhum gentil ali. E depois Jesus ele vem dizendo, eis aí, ó, ele vos batizará, eu vou batizar vocês com água, mas ele vai vos batizar com o Espírito Santo. E foi isso que ele fez, abençoado. Estão entendendo, abençoado? Então Deus é soberano, abençoado. Nós não questionamos o que Deus quis fazer, não quis trazer a revelação. E até hoje é assim, abençoado. Conhecer é uma coisa e praticar é outra coisa. Alguns sem revelação, alguns conheceram, alguns não têm a revelação, alguns conheceram o que Paulo ministrava, mas não fundamentaram a igreja de Cristo, a igreja da terra, né? Não fundamentaram com o evangelho universal que é trazido pelo apóstolo Paulo. Pedro aprendeu um pouco, como diz as escrituras, mais 15 dias, né? É o que acontece, muitos vê uma ministração, depois não vê mais, então fica sem apostolado, fica sem entender. Vamos para Gálatas 2. Ó o Pedro depois da graça, ó, 1 Pedro 3:18. Depois que Pedro entendeu um pouquinho da graça, ó, um pouquinho ele entendeu, amém, abençoado? Um pouquinho eles entendem. Alô, um pouquinho eles entendem. Olha lá, 1 Pedro, isto aqui, abençoado, para vocês aprenderem, abençoado, que por aí vocês não vão ouvir isto não, hein?
Por aí vocês não ouvem. 1 Pedro 3,18. Olha o Pedro, depois que ficou um pouco com Paulo. 1 Pedro 3, verso 18. 1 Pedro 3, verso 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Olha lá. Pois Cristo padeceu uma única vez. Ele não vai morrer de novo por causa dos pecados. Ele já morreu por causa dos pecados. Você aí que bate no peito, eu sou um pecador. Alô? Então, cuidado, porque o Espírito Santo não habita no homem pecador. Então, aquilo que você confessa, abençoado, da nossa boca vem palavras de maldição e palavras de bênção. Então, nós não devemos mais falar deste modo. Amém? Eu sou um pecador. Não, você não é, porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está habitando em um homem pecador. Então, não é assim que fala mais. 1 Pedro 3, verso 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, ou seja, morreu pelos pecados. O justo pelo injusto, olha lá. O justo, né, que é Jesus Cristo, pelos injustos que nós, né, para levar-nos a Deus, olha lá. Então, para levar-nos a Deus. Então, Cristo, né, compadeceu. Jesus Cristo já compadeceu. Jesus Cristo já compareceu por nós. Jesus Cristo nos levou até a Deus. Jesus Cristo nos tirou do poder das trevas, abençoado, e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então, por Jesus Cristo, ele já compareceu e compadeceu de nós, colocando na tua igreja, colocando-nos na sua maravilhosa luz. Entende, abençoada? Lá, Pedro reconheceu isso daí, Pedro, olha lá. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, um justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Pois Cristo nos levou a Deus, abençoado. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Olha que lindo, Pedro falando. Foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Viu, Pedro? Falando a mesma coisa que Paulo lá em Colossenses 2, né? Lá em Hebreus 9, olha lá. Ele falando, Hebreus 9, 26. Da forma necessária que lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não está falando igual Pedro? O Pedro não está falando igual Paulo? Então, porque ficou 15 dias. E aí foi aprendendo com Paulo algumas coisas com Paulo. Estão entendendo, abençoado? Gálatas 2, vamos para o livro de Gálatas. Abençoado. Livro de Gálatas. Quando vocês não tiverem assim, abençoado, vamos dizer, vocês vêem um pouco hoje, vêem um pouco amanhã, né? Vamos para o livro de Gálatas. Gálatas, estão entendendo, abençoado? Estão entendendo a diferença aí dos apóstolos? De Pedro, Felipe batizou. Felipe também é da circuncisão. Vamos ali para Gálatas, livro de Gálatas, Coríntios e Gálatas 2. Vamos lá. Então a igreja já estava batizada e Pedro não entendeu. Pós-cruz, a igreja já estava batizada. Então, Deus abençoado, Deus, ele é soberano, ele quis dar a graça revelada para Paulo, amém? Mas já estava ressuscitado, então por que ele não revelou a graça para eles, para o Pedro, para o João e para o Tiago? Ele não quis. Primeiro que ele é soberano, ele faz o que ele quer. Segundo, ele não pede palpite para ninguém. Terceiro, não era tempo dos irmãos receber uma missão para os judeus. Então, era uma missão, o batismo era uma missão para os judeus.
Não era tempo, abençoado. Tudo tem seu tempo. Amém, abençoado? Tudo tem seu tempo. Então, determinado por Deus, tudo tem seu tempo. Determinado pelo Pai. Você que ainda não recebeu a revelação da graça, tá aí ouvindo a graça há muitos anos, há muito tempo, tudo tem um tempo determinado, né? Não há nada de novo debaixo do sol, disse Salomão. Tudo tem seu tempo determinado. Amém? Então, não era tempo, uma missão para os judeus. Quando apareceu Paulo, alcançou a todos os povos. Quando apareceu Paulo, alcançou a graça todos os povos, judeus e gentios. Amém? Então, Jesus, aos seus discípulos, não pôde se manifestar aos seus discípulos, né? Então, Jesus, ele não pôde se manifestar a seus discípulos com a graça, não era o tempo, mas a Paulo ele já se manifestou, e Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele se manifestou para Paulo com a graça de Deus. Foi dando a Paulo os pouquinhos, não deu tudo de uma vez não, viu, abençoado? Paulo também tem algumas falas dele, que ele viveu no meio dos judeus, e ele ainda estava com um pouco de rudimento ainda, porque ele andou no meio do povo judeu também. 1 João 1, 2. 1 João 1. É, 1 João 1, abençoado. Nós vamos deixar o Gálatas para depois. 1 João. Olha lá o apóstolo, olha. Aqui, ó. Pós-cruz. Olha lá, ó. 1 João 1, verso 2. Pois a vida foi manifesta. 1 João 1. O que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos. João falando, olha lá. Não foi este, abençoado, lá em Mateus 10. Não foi o João, discípulo de Jesus, olha lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, né? Ao verbo da vida que era Jesus. Então, então Jesus ressuscitado lá em Mateus 28 e em Marcos 16, ide e batizar em meu nome. Para quem? Por João. E o João estava andando com Jesus abençoado. Então, Jesus ele apareceu a mais de 500 irmãos, né? Creio que o João estava lá no meio desses irmãos, olha lá. Então, eles continuaram aquilo que Jesus deu ordem para eles, eles continuaram fazendo. Verso 2, pois a vida foi manifesta, pois a vida, né? Jesus de Nazaré. A vida aqui era Jesus de Nazaré. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificado dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, tá vendo? Só para vocês verem e entenderem que João, um discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, recebeu ordem de Jesus. Nós, não. Nós, o povo gentil, não. Apóstolo Paulo, não. Apóstolo Paulo não recebeu. Ide batizai, Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fala não foi para Paulo. Para Paulo foi, fala para eles que eles estão batizados já. Na minha morte, eu os batizei com o Espírito Santo. Este é Paulo. Amém? Este é Paulo, abençoado. O nível de Paulo, tá vendo a diferença? O nível de Paulo é outro, abençoado. O nível de Paulo é diferente do nível dos apóstolos e seguidores de Jesus de Nazaré. Há condenação neles? Não. Só não receberam a graça. Por quê? Porque Deus não quis revelar, abençoado. Alô? Deus não quis. Não era tempo, repetindo. Então todos vão ter o tempo aí, né, se for predestinado para este ministério, para receber a graça, certo, abençoado? Gálatas 1. Agora nós vamos ler Gálatas. Então, e o Pedro também, o mesmo caso de João foi o mesmo caso de Pedro, né? Olha lá. Vamos ler Gálatas. Vamos ler Gálatas, o jargão da graça, Gálatas 2. Coríntios,
Efésios, volta um pouquinho aqui, ó. Gálatas 2. Gálatas 2. Só um instante, pessoal. Gálatas 2. Gálatas 1 primeiro, verso 11. Gálatas 1, verso 11. Gálatas 1, versículo 11. Olha só. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim, Paulo falando, apóstolo e mestre dos gentios. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, que homens? O evangelho que Paulo recebeu não é segundo os homens, ou seja, não é o evangelho de Pedro, nem o evangelho de Tiago, nem o evangelho de João. É do próprio Deus. Quando ele subiu, né, ao terceiro céu, e o Espírito Santo revelou para ele. Não recebi de homem algum nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo, não de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. Quando vocês ouvem Paulo falando, Paulo vai estar sempre falando Jesus Cristo. Porque o Jesus de Nazaré é o segundo a carne, vivo, e o Jesus Cristo é o ressuscitado. Certo, abençoado? Vamos ali para Gálatas 2. Gálatas 2 ensina um pouco mais demorado. Gálatas 2, 6. Gálatas 2, versículo 6. Gálatas 2, verso 6. Olha lá, na mesma página. Gálatas 2, Paulo ainda falando. Gálatas 2, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, os quais tenham sido noutro tempo, ou seja, né, eles eram influentes, eles eram fortes, abençoados. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os apóstolos de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas, o Mateus, o Alfeu, o Bartolomeu, tudo esses são seguidores. O João, o Tiago, o Felipe, o Pedro, todos esses seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nunca estávamos com Jesus, nunca seguimos Jesus. Seguidores é o que seguem, não estávamos naquele tempo. Se Deus não tiver revelado isso, nada será revelado, abençoado, porque tudo será à vontade do Senhor. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu propósito e segundo o seu poder que opera. Se ele não operar, a incircuncisão em vocês, nada feito. Amém? Visto que no reino de Deus, abençoado, estamos já circuncidados com a graça de Deus. Amém? Então, essa revelação todo mundo gosta, né? Mas os rudimentos não tiram da igreja, né, abençoado? É lamentável isso, e isso nos abate, né? Paulo diz, né? Nos abate porque estão conhecendo a verdade e ainda continuam com os rudimentos. Gálatas, porém não desanimados, né? Abatidos sim, porém não desanimados, porque, né, os que vão vir aí, então, a gente tá no amor, na fé e na esperança de que alguém aí, né, receba a graça de Deus e leve essa graça para frente, amém? Porque um dia nós não vamos mais estar aqui, não é, abençoado? Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido no outro tempo, então eles eram influentes, quem? Vamos falar do Pedro, né? Eles eram a coluna da igreja, abençoada. Olha lá, o Pedro, o João, o Tiago. No outro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram.
Então o Paulo, o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus de Nazaré e subiu até o terceiro céu, ele foi recebendo revelações do Espírito Santo, revelações essas excelentes, excelências de revelações de Deus abençoado, do próprio Deus. Então, foi ficando, esse evangelho da circuncisão foi ficando fraco, pobre, e Paulo diz, não me acrescentaram em nada. Paulo estava fortificado na graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava com a convicção de que pela graça nós éramos salvos. Paulo estava com a convicção de que batizados em Cristo nós estávamos lá na sua morte. Então Paulo foi recebendo excelências de revelações e o evangelho deles ficaram bem fraco, cheio de rudimento, cheio de obras mortas. Então, abençoado, não basta só conhecer, basta só conhecer. Não basta só conhecer que o Espírito Santo está no meio de nós, tem que reconhecer este evangelho muito mais excelente. Amém, abençoado? 1 João 1, né? 1 João 1, 3, eu já li? 1 João 1, 3, vamos lá de novo. 1 João 1, 3, olha lá. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão com Pedro? De jeito nenhum. Você é doido, abençoado. Comunhão com Pedro? Comunhão com Pedro? Comunhão com João? Ele não recebeu a graça? O que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, não é? Então, abençoado, eu comunhão com João, como irmão, sim. No evangelho, não. Porque o João, ele prega o evangelho da circuncisão, de batismo. Foi ele mesmo que batizou lá em Mateus 3, os judeus. E até hoje está batizando aí. Não esse João, mas os seguidores de João. Então, o que eles ouviram, e não tem culpa nenhuma, nem em João, nem em Pedro, nem em Felipe, porque a graça não fora dada a eles, e sim para Paulo. Amém, abençoado? Não tem condenação, a graça não condena, abençoado. Estão entendendo? A graça, ela mostra a verdade. Agora, conhecem a verdade. Agora, se vão seguir a verdade, aí já é com o Espírito Santo. Se estão aí na mentira, já é com o Espírito Santo, não é conosco. Então, o que eles viram e ouviram de Jesus, isto mesmo eles levaram. E a igreja gentílica da terra até hoje está assim, com Pedro, com o João e com o Tiago. Vamos terminar, hein, abençoado? Então, a graça, ela exorta, abençoado. Amém? Esses dias aí, em segundo... não foi em 2 Coríntios 4, não, abençoado. Numa apostolada aí de domingo que eu fiz, que eu não estou lembrada agora, a graça de Deus, diz uma fala de Paulo, a graça de Deus, ela tem edificação, ela tem exortação e ela tem consolação. Aqui vocês recebem edificação, exortação e consolação, né? Então tem uns lá, Paulo ele diz lá em Romanos 14, há uns que de tudo pode comer. Tem gente que está numa igreja ali, está numa igreja evangélica ali, tem gente que está numa igreja batista ali, tem gente que ainda está na pentecostal ali, tem gente que está na igreja católica, tem gente que está... eu já ouvi isso. Eu gosto de estar em todas as igrejas, porque cada uma delas fala uma coisa, então cada uma delas eu aprendo um pouco. Não está aprendendo errado, abençoado. Aprendendo errado... E cair no buraco não é bom, hein? Então, Atos 2, verso 38. Atos 2, verso 38. Tem gente que é assim. Uns acham que de tudo pode comer. Eu posso. Então, uns comem legumes, outros não comem legumes, enfim. Atos 2. Então, vai comendo de tudo aí, vai ficando confuso, vai... Atos 2, verso 38. Atos 2, verso 38. Atos 2, verso 38.
Olha lá, Atos 2, verso 38, vamos falar aqui um pouquinho mais de Pedro, né? Atos 2, verso 38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Pedro ainda estava no arrependimento, e que é o que os batistas, a igreja da terra faz. Você tem que se arrepender para você ser salvo. Você tem que se arrepender para você reinar em vida, não matar, não roubar, não prostituir, não é? Para você reinar em vida, abençoado. Mas a salvação não está nas nossas mãos. Arrependei-vos. Olha lá, Pedro. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um e seja batizado. Olha lá, Pedro não tinha essa revelação. Pedro, arrependei-vos a cada um e vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, né? Pedro ainda não tinha a revelação que Jesus perdoou todos os nossos pecados e justificou. Pois se é pelas obras, né? Então já não é por graça, Paulo disse. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Pedro, ele não tinha ainda a revelação, né? Que lá na cruz Jesus perdoou todos os nossos pecados e justificou nós em Cristo Jesus. Olha lá. E recebereis, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro, né, lá em Atos 10, né, os gentios não eram batizados em águas, no entanto recebeu o Espírito Santo. E Pedro aqui ele fala, ó, e recebereis o dom do Espírito Santo, mandando os gentios batizar. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, né, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro ele ainda tinha essa, tem que se arrepender dos pecados para que vocês sejam batizados. Então Pedro ele ainda tinha esta visão. A graça ainda não estava revelada aqui. Paulo só ia aparecer em Atos, né, 9. Atos 9, mais à frente é que Paulo aparece, né? É lá, Saulo mantendo ainda ameaças de morte, olha lá. Então, Paulo ele ainda não, ele vai aparecer aqui, né, aqui no caminho de Damasco, ó. Então, abençoados, e aí vai acontecendo muitas coisas, né, abençoado? Vai acontecendo muitas coisas. Atos 2, verso 41. Atos 2, verso 41. Atos 2, verso 41. Atos 2, verso 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Muita gente, né? Tá vendo Pedro sendo usado? Né? Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, né? Então, olha lá. Foram batizados e naquele dia acrescentaram, e os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Então Pedro era usado eficazmente, né, por Deus para os judeus. Amém, abençoado? Para os judeus, Pedro. Isso mesmo que ouvimos de Jesus, ainda que ressuscitado, ó, e de batizar todos os povos, judeus. Então, Pedro, ministro da circuncisão, amém? Vamos terminar com Gálatas, abençoado. Gálatas 2:9. Gálatas 2, verso 9. Vamos voltar para o livro de Gálatas 2, verso 9. Vou correr um pouquinho. Gálatas 2:9, nós vamos ainda nesse tempo de evangelização abençoada, da graça nós vamos ouvir muito isto ainda, abençoado, vamos ouvir muito ainda. Gálatas 2, versículo 9, Gálatas 2, verso 9, quando conheceram quem conheceu, olha lá, Paulo vai falar, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, olha lá, Tiago, Pedro, né, Tiago, o Cefas, que era o Pedro, e o João, que eram considerados a coluna, né, da igreja. E Paulo ele diz, né, nada me acrescentar, eu fui recebendo do Espírito Santo, e por isso mesmo eu vos anuncio. Recebi do Espírito Santo, e por isso mesmo digo, não vos louvo,
neste evangelho abençoado. Olha lá, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados, né? Eram considerados. Até hoje os crentes aí consideram aí, né? Este evangelho da circuncisão, porque estão batizando. Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio. Então, tá vendo, abençoado? Então, ó, Paulo, você vai aí ao gentio, você foi enviado aí a esse gentio aí, então fica aí com o gentio, que nós vamos aqui para o judeu. Vamos continuar batizando, vamos, né? Estão entendendo, abençoado? Verso 9, quando conheceram a graça, eles conheceram a graça, mas no entanto eles não deram importância. Olha, abençoado, eles não deram importância. Quando conheceram a graça que me fora dado, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos ao gentio, e eles fossem à circuncisão. Tipo, Paulo, você fica aí com o teu evangelho, nós vamos ali. E aí nunca mais pregaram o evangelho aos gentios abençoados. Só um pouquinho, só um pouquinho. Fazem uma salada aí, e vamos terminar, abençoado. Terminar com Gálatas 2, né? E mais um pouquinho de Gálatas 2. 12, 13, 14, 15. Depois vocês podem ver o capítulo inteiro de Gálatas, que é muito revelador, hein? Gálatas 2, 12, 13, 14, 15, 16. Até o 16. Vamos ler. Gálatas 2, 12. Porque antes que alguns tivessem chegado porque antes... Ó o Pedro aqui, ó, indignado, ó, no verso 11. Ó lá. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, Paulo. Vocês não gostam dos ministros da graça, como eles pregam? O modo como eles pregam, olha lá, ó. Paulo também não gostou de Pedro. Alô? Olha lá. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Pedro, tá batizando eles aí, Atos 10. Ô Pedro, você não tá vendo que eles já foram batizados aí na morte de Jesus Cristo? Vai afundar os gentios ainda na água, Pedro. Ô Pedro, você tá cego mesmo, hein, Pedro? Olha lá. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia, ó. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, né, que é o ministro também da circuncisão, olha lá, o ministro, Tiago é o ministro da circuncisão, é o da unção lá, do azeite lá, que passa o azeite no corpo das pessoas. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quanta gente não está comendo no Ministério Graça e Apostolado aí? Come no Ministério Graça e Apostolado e vai lá com Pedro, o João, o Tiago. Come com Paulo, parece Judas, né? Comendo no prato de Jesus e traiu Jesus. Então, é assim. Mas depois que chegaram, foi se retirando e apartou deles, temendo o que eram da circuncisão. Então, muitos é assim, né? Estão ali com Paulo, e ali com os gentios, e ali com Paulo, e ouvindo Paulo, mas aí chega alguém chega alguém do Pedro, do Tiago e do João, nossa, vou dar uma disfarçadinha e sai. Com medo, né? E medo do que, abençoado? Se o evangelho do apóstolo Paulo é para todas vizinhança, é para toda a terra. Não sejais medroso, abençoado. Dos homens, Deus não nos deu espírito de medo. Você tem que ouvir, você tem que ouvir.
Se o irmão está gostando ou se não está gostando, não agrade a homens. Ó, tô ouvindo esse evangelho aqui, tá legal, tá bacana, mas não. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo o que era da circuncisão. Ah, você está entrando aí nesse ministério, graça apostolado, tá doido. Entra abençoado. Entra que você é predestinado para a graça. Amém? E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, abençoados, são homens hipócritas, conhecendo a verdade e andando na mentira. São homens hipócritas. Ó, tá tão legal aqui ouvir este evangelho aí. Quantos que não estão assim, ouvindo o MGA, ouvindo o Ministério Graça e Apostolado? Meio que as escondidas. São fariseu mesmo, abençoado. Hipócrita mesmo. É esse o nome mesmo. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Até Barnabé. É a verdade, abençoada, como está escrito. 14. Quando, porém, vi que não andavam conforme, olha lá, Paulo falando. Quando, porém, vi que não andaram corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Por isso que nós devemos falar, abençoado, na presença, não é escondido não, abençoado. Quando, porém, vi que não andaram corretamente, quem não andou corretamente? O Pedro, o João, o Tiago. Não andaram corretamente conforme a verdade, mas eles conheceram a verdade. E se eles conheceram, abençoado, eles ouviram. Só não quiseram pregar. O juiz virá para estes, hein, abençoado? Alô? Quando, porém, vi, nós vamos prestar conta, abençoado. Nós vamos prestar conta para Deus. Quando, porém, vi que não andaram corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Você é judeu, está vivendo como gentio e está obrigando, né? O povo viver como judeu. Então foi isso que Paulo estava falando, ó. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, ou seja, enfrentou Pedro, né? Paulo enfrentou Pedro na cara mesmo. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio, sei lá, estava gostando da pregação, né? Do Paulo, olha lá, tá vivendo como gentio. Então tem muita gente assim, abençoada, vivendo como gentio, recebeu a graça, sabe que é salvo, mas está aplicando o batismo em água. Tem muita gente assim. Aprendeu que não precisa ir até o monte, porque o Espírito Santo está nele, não precisa ir buscar o Espírito Santo no monte, nem fazer jejum para carne, né? Porque aprendeu. Saíram da corrente, saíram da campanha, e no entanto estão compartilhando desse evangelho aí de sacrifício. Olha lá. É isso que Paulo está falando. Se tu, sendo judeu, vive como gentil, né? Olha lá. E não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quantos pastores não recebem a graça abençoada? Mas dentro da igreja dele, ele não aplica o evangelho da incircuncisão, não tira o batismo em água, ele não tira a Santa Ceia, ele não tira o jejum, ele não tira a campanha, ele não tira a corrente, e ele está recebendo a graça. Ele conheceu, se conheceu, ouviu, mas não tira os rudimentos da igreja. Judeu, né, aplicando o judaísmo na igreja. Ele mesmo, né, Jesus, ele disse, né, bota os fardos pesados nas pessoas e ele mesmo não carrega. Nem com o dedo ele move. Não é grave isso? Gravíssimo. Não é grave isso? Gravíssimo, abençoado. Nós que somos judeus por natureza, Paulo falou, nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, graças a Deus. Diga graças a Deus.
Paulo falou, nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, abençoado, a Santa Ceia é uma obra também judaica. Pães asmos e vinho, olha lá. Sabemos que o homem não é justificado pelos pães asmos, porque isto é obra da lei, obra de Moisés, né? Moisés que trouxe isso aí para a igreja. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos santificados com pão e suco, abençoado. Estamos santificados, Hebreus 10, por causa de Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, pela fé. Nós não estamos santificados, a nossa comunhão é o pão e o suco, que vem da lei de Moisés. Romanos 6,14, nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, por quê? Você sendo judeu, bota né, ouve aí, fica aí no meio dos gentios, no meio de Paulo aí, na pregação de Paulo, e fica aí botando sacrifício no povo. Você sendo gentil, agora eu vou trocar, porque os que estão ouvindo nós, abençoado, é um povo gentil, amém? O povo judeu está até hoje dormindo. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, ou seja, o que ele fez. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Vou ler um versículo que o Espírito Santo colocou em minha mente e eu vou dizer, abençoado, amém? Vamos lá? E aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente vai falando sem retroceder. Está em Coríntios. Está em 2 Coríntios 4. Pois não pregamos a nós mesmos. Pois não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então, abençoados, nós pregamos e falamos de Deus, na presença de Deus. Agora, se tem alguns aí com falsidade, né, quanto ao Evangelho de Cristo, não é bom. Não é bom andarmos em desobediência, né? Então, quando chega o conhecimento, abençoado, a ignorância vai embora. Porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Vou repetir, hein? Isso daí. Mas não é bom que o Filho de Deus, conhecendo a verdade, ande na mentira. Andar em desobediência é andar como Adão, segundo a carne. Não é bom que a gente ande segundo a nossa carne, apesar de termos uma. Amém? É bom que nós andamos segundo o Espírito. Amém? Então está escrito, abençoado, que se nós somos filhos de Deus, né, então nós devemos andar com Deus, ou seja, o próprio Deus em nós. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então não vai entender. Entendendo, não é bom que ande na mentira. Amém? Graça e paz, abençoados.